Bom dia, bem-vindos ao meu blog de novo. Hoje eu vou falar um bocadinho da minha tese. Aqui há uns dias fizemos um jantar nestes tempos de quarentena em que não podemos estar com toda a gente, em que 4 das minhas amigas estavam cá em casa e depois tínhamos uma pelo Skype e também o loiro pelo Skype. Eu achei piada porque ele estava a acompanhar-nos, mas ele disse que todas as nossas conversas giravam um bocadinho à volta das nossas teses, do doutoramento, e a verdade é aquilo que nos une aqui. Nós quase todas estamos cá porque viemos de sítios diferentes para fazer isto. E como é uma grande parte da nossa vida, eu decidi falar o que é que eu estou a fazer e como é que eu faço. Portanto, a minha tese, eu no início vim para cá para fazer um projeto na área de inteligência artificial, mas para correção de imagem médica. O projeto, entretanto, foi alterado e o que eu faço é classificação de imagem. E o que é que isto quer dizer? A inteligência artificial é usada para muita coisa. É usada para carros que se conduzem sozinhos e têm melhor capacidade de reconhecer o cá na estrada às vezes do que os condutores. É utilizada, por exemplo, para gerar vídeos e fotos que não existem, em que as caras parecem totalmente reais. É utilizada, por exemplo, para reconhecer palavras nas redes sociais que mostram sinais de pressão. Tenho um colega meu que está a fazer um projeto, por exemplo, para ver quando é que as hélices daquelas turbinas eólicas vão ficar obsoletas antes delas ficarem. No meu caso concreto, eu tenho um projeto um bocadinho mais modesto, porque eu também não sou da área de ciências da computação, e portanto o que eu faço é, nós programamos o computador para que o computador consiga classificar as imagens como doente ou saudável. Ou seja, ele classifica a imagem em 2 ou mais grupos, os grupos que eu lhe ensinar. Porquê que é inteligência artificial? Porque antigamente, para fazer isto ou qualquer outra tarefa destas, para além de ser impossível ou virtualmente impossível, seria necessário um grande esforço do ponto de vista de programação, de contemplar todas as pequenas soluções. Com a inteligência artificial isto não acontece. O que nós fazemos é, cria-se um sistema em que há uma imagem de input e uma imagem de output. As imagens de input têm nomes, por exemplo, eu vou colocar 50 imagens de doentes saudáveis e dizer estes são saudáveis, e 50 imagens de doentes com uma determinada doença e dizer este padrão de imagem é uma imagem doente. E tal como um médico aprenderia, por exemplo, o que é saudável e o que é doente, neste caso o computador vai aprender também o que é um padrão saudável e o que é um padrão doente. Depois vamos colocar imagens que não têm nenhum nome, ou seja, que eu não digo que são saudáveis e doentes, e vamos ver com que precisão é que o computador consegue classificar o que é saudável e o que é doente. Eu quando digo 50 imagens estou a ser muito otimista. A verdade é que uma das limitações do meu projeto neste momento é nós temos poucas imagens. Uma das grandes desvantagens de utilizar a inteligência artificial para a computação é que nós temos de usar números imensos. E quando digo números imensos é, por exemplo, milhões de imagens para que o computador aprenda. A mente humana é muito mais eficiente e nós conseguimos aprender com muito mais rapidez o que seria um padrão normal de um padrão doente. Ainda assim conseguimos ter resultados muito bons, alguns que às vezes são superiores às pessoas. Porquê é que se faz isto? O objetivo é substituir os médicos? Não, o objetivo não é substituir os médicos, porque os médicos fazem muita coisa e são responsáveis por muita coisa. O objetivo é ter-se um segundo observador. Enquanto que em alguns países existem pessoas suficientes para analisar o tipo de imagens que se faz, por exemplo, aqui no Reino Unido, eles começam a ter uma grande falha de pessoas qualificadas para determinadas áreas e para avaliar a imagem em determinadas áreas. O facto de eu ter um sistema que diz as pessoas que estão neste grau de evolução são sempre doentes, ou as pessoas que estão neste grau de evolução são sempre saudáveis, facilita grandemente o diagnóstico, porque pode fazer com que, por exemplo, o médico não tenha de ver as imagens todas, possa aqueles casos muito já evoluídos passarem completamente e, portanto, não tem de perder tempo com isso, ou pode ser um segundo observador, quando às vezes a pessoa está cansada, pode acontecer, de classificar mal alguma coisa e o computador classifica de outra forma, e então a pessoa pode ver, espera aí, eu tenho de ver isto outra vez e ver se realmente está certo ou está errado, mas funcionando como um segundo observador pode facilitar muitas vezes o trabalho médico e fazer com que se consiga fazer mais com as mesmas pessoas. O meu projeto neste momento é numa doença chamada amiloidose. Nós na medicina nuclear usamos imagens ósseas
para ver no fundo o coração e os rins, porque pessoas que têm esta doença vão ter uma imagem no coração com o agente ósseo e pessoas que não têm a doença não têm. Esta doença é chamada a doença dos pezinhos e tem uma grande prevalência em Portugal, ou melhor, é o nome que na gíria se dá, e portanto é interessante porque acaba por ser um sistema de imagem que consegue ver isto sem que no fundo seja uma pessoa a dizer, olha, isto é doente ou isto é saudável. Não, eu coloco as imagens no computador, tive obviamente de desenhar uma rede neuronal que conseguisse receber aquelas imagens e aprender com elas, e agora estamos na fase em que vemos os resultados, com que precisão e com que exatidão é que eu consigo que as imagens sejam classificadas. E pronto, é isto resumidamente. Se tiverem mais perguntas podem perguntar-me diretamente, pessoas, por exemplo, que gostem desta área ou queiram entrar nesta área estejam com dúvidas. Eu acho que para mim a maior dificuldade foi a programação, eu não sou boa a isso e não sou desta área. Mas no fundo acaba por não ser assim tanto, porque muitas das funções estão pré-feitas, nós temos de entender mais ou menos onde é que as imagens vêm, para onde é que as imagens saem e quais são as camadas que eu tenho de pôr na rede. Também para mim eu acho que o facto de ter ser da área de processamento de imagem, porque foi sempre ligada a isso mais que eu estive, e da área de saúde ajudou muito, porque por exemplo é muito fácil para mim, mesmo quando as imagens que foram dadas algumas estavam mal classificadas, ou é muito fácil para mim, por exemplo, separar as imagens pelas categorias, ou perceber mais ou menos, ter uma ideia do que é que eu quero da rede, porque tenho conhecimento sobre o que é preciso. E portanto tem sido uma aprendizagem engraçada, mas de certa forma o conhecimento base também ajudou a que eu fizesse a parte da imagem de medicina nuclear um bocadinho mais fácil, já que a parte da computação eu tinha de aprender tudo do zero. E pronto, se tiverem mais dúvidas digam alguma coisa, até para a semana!